Graça e paz de Jesus, espero que você e sua família estejam bem, mantendo o coração e a sua fé sempre firme no Senhor. Nesta aula nós trataremos sobre a legislação ou sobre a lei e como esse elemento cultural se apresenta na dinâmica das relações humanas e com Deus. Nós não trataremos a questão numa perspectiva teológica ou exclusivamente no aspecto ligado à lei de Moisés, mas na questão cultural, sobre a ótica da revelação, que é a lei maior pela qual nós devemos seguir. Vamos falar sobre a definição de lei. Como que nós vemos essa definição? Lei geralmente é definida como regra ou norma prescrita ou prescrição escrita ou baseada na tradição, que pode ser que não esteja escrita, que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade ou de um governante e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções, ou seja, de punições. Se existe uma lei e alguém descumpre, ela pode ser punida por descumprimento dessa lei, ainda que ela não concorde. Agora eu pergunto para você, por que a lei foi criada? Por que a lei é necessária? E uma outra pergunta, como seria o lugar que você mora se não tivesse lei? Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, também sabemos que a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores. Então, devemos entender o seguinte: há uma premissa, né, um pressuposto, podemos dizer assim, uma compreensão importante que devemos ter, é que Deus criou seres morais. Isso quer dizer que somos capazes, sempre fomos capazes, todos os seres angelicais ou o ser humano, capazes de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Isso depende de leis escritas ou promulgadas pelos homens. Pense agora no seguinte: como cristão, nós resistimos em praticar o mal porque a lei proíbe ou porque não agrada a Deus? Como nós responderíamos essa questão? A lei, como um elemento cultural, surge como necessidade de impor ordem e organizar a sociedade em todos os aspectos. Pense como seria uma sociedade que não houvesse lei em relação à economia, entre negociar uma coisa e outra, a pessoa ia comprar para pagar depois, mas aí ela dava na cabeça, não vou pagar não, por que eu vou pagar? E aí, imagine o caos que isso poderia gerar na sociedade. Pense também na questão religiosa, política, se não houvessem leis, né? Certamente o mundo seria caótico. Porque a situação da humanidade depois do Éden é de total inclinação para o erro, para o mal, para tudo que contraria a vontade de Deus. Porque segundo a palavra de Deus, o homem nasce com a semente do pecado. Então, ele está sempre inclinado a fazer o que é errado, ainda que ele também saiba fazer o que é certo, ou saiba o que é certo, mas a sua inclinação é sempre para o que é errado. Então, desde que o homem ultrapassou o limite imposto por Deus em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, é o que nós lemos lá no livro do Gênesis, ele se tornou sem limites em sua maldade. Desde o princípio, né? Caim e Abel, Lameque matou pessoa só porque pisou no seu pé, de maneira tão banal. Nós vemos lá a questão do dilúvio, a maldade, Sodoma e Gomorra, a escravidão no Egito, todas essas formas de maldade, o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, a questão da morte, né, de tantos
né, indígenas, a extinção de tantos povos indígenas do território que hoje é o Brasil. Então tudo isso mostra para nós que o homem é totalmente sem limite em relação à sua maldade, a inclinação para fazer o mal. Vamos pensar agora sobre a lei antes da lei de Moisés. Então, quando nós falamos em lei, logo nos vem à mente lei de Moisés. Porque parece que não existia uma outra lei no Antigo Testamento, senão a lei de Moisés. Lembra que falei no início? Nós não vamos tratar a lei numa perspectiva teológica, mas cultural. Isso quer dizer o quê? A lei dada a Moisés, ela existia em um determinado tempo, um determinado contexto cultural. Só que, se nós lermos Gênesis 38, ou seja, cerca de 400 anos antes da lei de Moisés, nós já vemos uma prática cultural presente ali, em torno de uma lei que foi denominada na lei de Moisés como lei do levirato, ou seja, uma prática existente em Canaã que foi depois trazida para o contexto da lei de Moisés, uma vez que havia ali uma dinâmica cultural muito próxima, uma convivência cultural. Então há muitas questões próprias da cultura local que estão presentes na lei de Moisés e que mostra que eles já sabiam, eles já tinham normas. Muito tempo antes de Moisés já existiam essas normas que conduziam as relações interpessoais. E no caso da lei do levirato, diz respeito ao seguinte: quando um homem morre sem deixar filhos, o irmão deste deve casar-se com essa mulher, e o primeiro filho seria o filho que seguiria a descendência daquele que foi morto. Então, é para suscitar a descendência de alguém que não deixou descendente. Entendeu? Então, a lei do levirato diz acerca disso e vai ser depois incorporada à lei de Moisés. Há uma lei também citada no Antigo Testamento, que é uma lei no contexto do cativeiro babilônico, que na realidade já é do tempo persa, né, do Império Medo-Persa, que é a lei dos medos e persas, lá do contexto, né, do período de Daniel, quando ele foi condenado a ser jogado na cova dos leões. O rei, porque tinha simpatia por Daniel, porque era um homem íntegro, um homem justo, um homem que fazia bem o seu serviço, administrava bem aquilo que era confiado a ele, o rei tentou, o imperador Dario tentou arrumar um jeito para livrar Daniel da cova dos leões. Porém, foi dito a ele: ora, ó rei, Daniel 6,15, ó rei, o senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Isso quer dizer que um decreto real era irrevogável. É a lei dos medos e persas, não poderia ser anulado, refeito ou modificado. Isso é algo que nós observamos dentro do contexto de uma relação social no período do Império Persa. O que nós temos, assim, com uma relativa similaridade no nosso tempo, são as cláusulas pétreas da Constituição, por exemplo, a Constituição brasileira, que não podem ser alteradas. Então, só um exemplo: a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário é uma cláusula pétrea, que não pode ser alterada, a menos que se promulgue uma nova Constituição. Sobre a lei dada a Moisés, é importante nós destacarmos isso, porque quando o povo de Israel foi liberto do Egito pela mão poderosa de Deus, era necessário que o Egito fosse tirado de dentro da alma dos israelitas. Por isso, no Monte Sinai, Deus sela aliança com o seu povo e entrega a Moisés um conjunto de leis que norteariam a conduta do povo a partir daquele momento. Então, é um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. O capítulo 20 de Êxodo, onde encontramos os 10 mandamentos, representa uma parcela muito pequena do conjunto de mais de 600 prescrições dadas por Deus a Israel.
a recém-formada nação precisava aprender sobre o padrão de Deus nas mais diversas áreas da vida humana. Observe que o povo tinha ficado 430 anos no Egito, então eles viveram muito tempo para assimilar os costumes, as práticas egípcias. Tanto que demorou ainda muito tempo para que essa inclinação para a cultura egípcia, especialmente na questão das crenças, fosse tirada de dentro deles. E aí, o que nós vemos? Por isso que as leis envolvem aspectos religiosos, políticos, sociais, familiares, econômicos, alimentares e criminais, ou seja, tudo o que envolve as relações interpessoais. As prescrições diversas nós encontramos no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Sobre os 10 mandamentos, é importante destacar o seguinte: o quarto mandamento, que diz respeito à santificação ou guarda do sábado, não aparece como prescrição neotestamentária. Isso quer dizer o quê? Dos 10 mandamentos, 9 eles são encontrados no Novo Testamento. Eles são ratificados ou confirmados no Novo Testamento. Apenas a guarda do sábado não mais está incluso no entendimento dos escritores do Novo Testamento ou até mesmo da igreja neotestamentária, ou igreja fundada a partir da vinda de Jesus. Deus fez Israel seu povo e exigiu desse povo uma conduta diferente dos demais povos. Então, invariavelmente, o juízo de Deus recaía sobre outros povos com base nas leis dadas a Israel. Por exemplo, Deus condena a idolatria, a injustiça, a maldade, entre outras práticas. Por isso Deus condenou os cananeus. Então, isso quer dizer o quê? Com base nos princípios de Deus, nos princípios estabelecidos por Deus, Ele traz o julgamento. Seja para Israel ou seja para as outras nações. A base da conduta dos outros povos deveria seguir o princípio vivenciado, ou a lei vivenciada pelo povo de Israel. O povo de Israel deveria ser a luz para os outros povos. E muitas vezes o povo de Israel desobedeceu a lei de Deus e sofreu castigo. E semelhantemente, os outros povos que desonravam a Deus com suas práticas sofreram igualmente o juízo de Deus. Então, concluindo esta aula, nós vimos como a lei se tornou necessária para organizar as sociedades desde os princípios da humanidade. As leis elas fazem parte do cotidiano das pessoas, seja de um pequeno clã, de uma pequena tribo que reside num lugar remoto, num deserto, por exemplo, ou até mesmo parte de um grande império, como foi o Império Persa. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e até uma próxima aula.